Que prazer poder mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler primeiramente capítulo 1, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. E agora vamos para o capítulo 4 de 2 Timóteo, o último capítulo do livro. E nós vamos ver versículos 9 a 18 que nos fala assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E nós queremos então refletir sobre o tema Deixe o passado no lugar dele, lidando com a decepção. Deixe o passado no lugar dele, lidando com a decepção. Eu me recordo da primeira vez que eu pude ali me alimentar de um lanche no McDonald's. Eu cresci vendo na televisão o McDonald's, aqueles hambúrgueres gigantescos, e eu ficava imaginando, criando aquela expectativa quanto ao dia que eu ia poder então comer um daqueles hambúrgueres. E o dia chegou. Eu já estava ali jovem e eu fui ao McDonald's, tive essa oportunidade. E ali eu cheguei, olhei a propaganda e eu apontei ali para o atendente: eu quero aquele, né? Aquele hambúrguer grande do McDonald's. Então não demorou muito, logo gritaram, chamaram meu nome, então eu fui ali receber o hambúrguer. Mas então ali, para minha surpresa, eu recebi aquele hambúrguer pequenininho, né? E que decepção, né? Eu me iludi, criei expectativa e acabei decepcionado. Decepção. Queremos pensar sobre lidando com a decepção. O dicionário nos define decepção como uma desilusão ou um desapontamento. E muitas pessoas param no tempo, ficam estagnadas em suas vidas, podem chegar à depressão porque se decepcionaram, se desiludiram, ficaram desapontadas com circunstâncias da vida ou principalmente com pessoas. E nós somos assim. Infelizmente, nós criamos expectativas, mas aí então vem a realidade que é bem diferente. Nós somos mestres em criarmos expectativas em cima das pessoas e acabamos nos frustrando, nos decepcionando com elas. E diante das decepções que eu tenho tido até aqui, eu tenho aprendido que a vida, ela não é um filme, né? Não é um conto de fadas, né? A vida, ela é uma realidade e muitas das vezes ela nos traz essas decepções. Também eu tenho aprendido que as pessoas, por melhores, por mais perfeitas que elas pareçam, elas são exatamente como eu. São falhas, são pecadoras, imperfeitas. Então eu posso decepcionar as pessoas como as pessoas
podem me decepcionar. Então o grande problema é que nós criamos expectativas e acabamos nos iludindo, então no fim nós ficamos ali desapontados, decepcionados. Mas nós queremos então aprender com a palavra de Deus, e aqui nesse texto com o apóstolo Paulo, como lidarmos com as decepções, como lidarmos com as decepções. Porque se nós observamos bem a leitura aqui do texto, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo está compartilhando aqui que ele ficou ali desapontado com algumas pessoas, circunstâncias nas suas vidas que levou as pessoas então a trazer um certo tipo de decepção ao apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 1,15 lemos, ele vai dizer, olha, todos os da Ásia me abandonaram. Nós sabemos que o apóstolo Paulo gastou anos de sua vida ali na região da Ásia, ensinando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, amando as pessoas, mas agora ele vai dizer, olha, todos os da Ásia me abandonaram. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 10, o seguinte, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Versículo 11, ele vai dizer, somente Lucas está comigo. Ele vai dizer aqui no versículo 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Ele vai dizer no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ou seja, quando eu mais precisava de apoio e ajuda, em minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Nós precisamos aqui entender que o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo. Ele já havia escrito a primeira carta, e o objetivo da primeira carta ali era trazer aconselhamentos a Timóteo, como lidar com a igreja, como proceder ali com a igreja, o que exigia dele como pastor, quais deveriam ser ali as suas qualidades, como ele deveria lidar com as pessoas, sobre doutrinas, cuidado com os falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas. Mas agora o apóstolo Paulo está escrevendo sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, que ele considerava um verdadeiro filho na fé, e ele aqui está empregando todas as suas emoções nessa carta. Ele agora está aqui rasgando o seu coração para que pudesse encorajar a fé desse jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse, assim como o apóstolo Paulo, cumprir cabalmente o ministério que o Senhor havia dado a ele. Então o que Paulo está aqui relatando para Timóteo, olha Timóteo, olha o que tem acontecido comigo, todos me abandonaram. O Alexandre lá me causou muitos males, quando eu mais precisei ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Então o apóstolo Paulo também tinha essas circunstâncias dentro de sua vida, do seu ministério ali, ficava desapontado, tinha suas decepções, mas então ele está aqui encorajando Timóteo, e nesse momento então que também a palavra de Deus possa nos encorajar, nos ensinar como devemos lidar com as decepções. E queremos aprender aqui através desse texto que, em primeiro lugar, nós devemos, diante das decepções, nós devemos manter primeiramente a nossa visão no Senhor. Precisamos e devemos manter a nossa visão no Senhor. Nós não podemos permitir que as decepções possam roubar o nosso foco do Senhor. Nós não podemos permitir que as decepções possam roubar o nosso foco do Senhor, a nossa visão no Senhor. Olha que interessante, vamos observar aqui que o apóstolo Paulo, depois de relatar tudo isso ali que ele passou para Timóteo, versículo de número 17, ele vai dizer assim, mas, ele vai dar um contraste, tem acontecido tudo isso comigo, me abandonaram, um foi para aqui, outro foi para ali, ninguém me defendeu, fiquei sozinho, só está aqui o Lucas comigo, todos da Ásia me abandonaram, mas agora ele vai dizer no 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Olha que maravilhoso! O apóstolo Paulo não permite que a decepção com as pessoas
pudessem roubar ali a sua visão no Senhor, o seu foco no Senhor. E era esse foco no Senhor, essa visão centrada no Senhor, que ajudava o apóstolo Paulo a não parar, a não ficar estagnado na sua vida, a não parar no tempo. Porque ele vai dizer, mesmo com tudo isso me acontecendo, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo tinha sua visão focada naquele que era perfeito, naquele que jamais iria decepcioná-lo, naquele que jamais iria abandoná-lo. E nós precisamos aprender isso. Nós não podemos ficar vivendo com os nossos olhos focados, firmados em pessoas, por melhores que sejam, por mais que nós as amamos e que elas possam nos amar. São imperfeitas como nós. Elas também podem falhar. Elas também podem nos decepcionar. Mas há um só que jamais vai nos decepcionar, que jamais vai nos desamparar, que jamais vai nos abandonar. E este é o Senhor. Paulo sabia que aquele que ele encontrou a caminho de Damasco, aquele que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Que falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Desde aquele dia, o apóstolo Paulo entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e ele passou a viver ali a sua vida totalmente focada no Senhor. Ele diz em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por aquilo que vemos. Ele escreve a carta aos Efésios e ele vai encorajá-los, devemos viver com uma visão espiritual focada no Senhor e não nesse âmbito material. Então Paulo não perdia a sua visão no Senhor, o seu foco no Senhor. E isso ajudava a lidar até mesmo com as decepções, porque por mais que as pessoas que estavam ao seu redor pudessem desapontá-lo, decepcioná-lo, ele sabia que o Senhor estava sempre ao lado dele para o assistir, para o socorrer, para lhe dar suporte e para o revestir de forças. Ele mantinha a sua visão naquele que é perfeito, no Senhor Jesus Cristo. Jeremias 17, versículos 5 e 8 vai nos dar ali a opção. Vai dizer assim, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que entrega ali a sua visão, a sua vida, a sua confiança, a sua esperança em outro homem. Né? Vai se dar mal. Mas ali vai continuar dizendo o texto, mas feliz ou bem-aventurado homem, cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque o Senhor vai estar sempre ao nosso lado, nos montes e quando passarmos pelos vales, nos dias ensolarados, mas também nos nublados, quando as águas estiverem tranquilas, mas quando o mar estiver agitado, quando nós estivermos numa vida ali cercada de pessoas, mas quando estivermos num deserto, onde todos nos abandonarem, ainda assim, o Senhor vai estar ao nosso lado. E nós não podemos permitir que a decepção com as pessoas, com as circunstâncias da nossa vida, porque não saíram do jeito que nós criamos expectativas, possam roubar o nosso foco no Senhor. Que possam então ali tirar a nossa visão no Senhor. Hebreus 12, 1 e 2 diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, grandes exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres de fé, que serviram ao Senhor até o fim. Mas vai dizer ali o versículo 2, mas para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, para que nós não paremos essa corrida, nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque vai dizer ali, porque Ele já correu essa corrida. Ele sabe ali sofrer em meio a essa corrida. Ele também teve ali pessoas que o abandonou, aqueles que Ele mais amou. A Bíblia vai dizer que quando Ele está para o momento mais crucial da sua vida, todos os discípulos o abandonaram. Foi traído, foi negado, foi abandonado. Ele sofreu em nosso lugar. E Hebreus 2,18 vai dizer que, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, Ele é poderoso para também nos socorrer. Então, nós podemos manter o nosso foco, a nossa visão no Senhor Jesus.
diante das decepções, porque Ele é perfeito. Ele jamais vai nos decepcionar, jamais vai nos abandonar. Ele vai nos assistir, nos socorrer e nos revestir de forças, porque Ele é perfeito. Então nós precisamos, se nós não queremos, viver decepcionando com pessoas, nossa visão, nosso foco precisa estar no Senhor Jesus Cristo e não em pessoas. Mas se nós já nos decepcionamos com alguém, nós possamos reconhecer que às vezes nós criamos expectativas nas pessoas. Às vezes nós precisamos reconhecer que elas não são perfeitas, e por mais que elas possam ter nos magoado, nós precisamos compreender que o nosso foco não pode ser tirado do Senhor. Nós precisamos manter nossa visão no Senhor, o nosso foco no Senhor, diante das decepções que tenhamos nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós devemos manter a nossa visão no Senhor. Mas em segundo lugar, nós queremos observar aqui no texto que nós também devemos manter o nosso coração no Senhor. Devemos manter o nosso coração no Senhor. Nós não podemos permitir que as decepções possam azedar o nosso coração. Nós não podemos permitir que as decepções possam azedar o nosso coração. Vamos observar aqui o texto. O apóstolo Paulo, mesmo diante de tantas decepções, desapontamentos com as pessoas, olha só como o texto é rico em nos encorajar. O versículo 9 ele está dizendo para Timóteo, para quem ele está escrevendo: procura vir ter comigo depressa. Ele queria que Timóteo pudesse vir, queria ter Timóteo por perto, para que pudesse ali o encorajar. Ele vai dizer aqui no versículo de número 11, somente Lucas está comigo. Às vezes, quando nós somos decepcionados, nós corremos o risco do nosso coração azedar, porque nós podemos generalizar: ninguém presta. Também não quero mais saber de ninguém. Observa que não é colocar confiança na pessoa ou em outras pessoas, mas é manter o foco, a visão no Senhor, mas é não se isolar, é não se fechar. Paulo podia se fechar, não quero saber de mais ninguém também. Eu amo todo mundo, eu me dou por causa de todo mundo, mas só tem decepção, então não quero saber de mais ninguém. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Pelo contrário, ele está aqui dizendo: olha, Timóteo, vem ter comigo, eu quero ter você perto de mim, porque você me faz bem, mesmo diante de todas as decepções que eu tenho tido na minha vida. Ele vai reconhecer: somente Lucas está comigo, é só um, mas tá bom, podia ser ninguém. E ele já sabia que se não tivesse ninguém com ele, o Senhor estava com ele. Mas ele está reconhecendo: pelo menos Lucas está comigo. Porque ele usou que todos o abandonaram, mas na verdade ele vai reconhecer: o Lucas está comigo. Eu tenho alguém por perto, eu não estou sozinho. Eu não deixei meu coração azedar diante disso tudo. Mas ele também vai dizer no versículo 11, toma contigo Marcos. E eu quero aqui refrescar a sua memória. Esse Marcos que Paulo está pedindo para trazer até ele, que agora era útil para o ministério dele, é o mesmo Marcos que lá em Atos, Paulo tem divergência com Barnabé, porque ele não queria levar o Marcos na sua viagem. Por quê? Porque na primeira viagem que Paulo foi fazer com o Marcos abandonou eles no meio do caminho. Paulo ficou decepcionado com Marcos. Ele foi para a viagem, mas no meio do caminho ele quis voltar. Na outra viagem, Barnabé queria levar o Marcos, ele falou: não vou levar não, da outra vez ele nos abandonou no meio do caminho. Mas olha que interessante, vamos observar aqui, imensas decepções. Quem agora é útil para Paulo? Que ele pede que lhe traga para ajudar, auxiliá-lo no ministério? Me traga Marcos. Mesmo naquelas decepções, o apóstolo Paulo aqui está revelando o perdão que ele havia liberado para o Marcos. Ele conseguiu lidar com aquela circunstância, com aquela decepção, perdoou Marcos e agora queria que Marcos viesse para perto dele. Observa também que o apóstolo Paulo vai dizer assim no 14, o Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Mas acha que aqui o apóstolo Paulo está desejando mal para o Alexandre o latoeiro? Não, olha o que ele diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Versículo 16, na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas olha o que Paulo vai dizer: que isto não lhe seja posto em conta. O apóstolo Paulo não deixa o coração azedar, não deixa ali que as suas emoções
possam levar para distante do Senhor, mas Ele permite que o seu coração se mantenha na presença do Senhor. Ele ali não permite que a mágoa, o rancor, o ódio entre, mas Ele está entregando aqueles que o decepcionaram, que o causou mal, nas mãos do Senhor. Ele está dizendo, olha, que o Senhor retribua segundo as obras, que o Senhor não lhe põe em conta, até mesmo colocando na mão do Senhor. Não é colocar e dizer assim, ah, Deus vai retribuir, Deus vai vingar por mim, vai fazer o mal para ele também. Não, que isso não seja posto em conta. Até colocar diante do Senhor, colocava em amor, não querendo que Deus pudesse fazer mal, né, de uma forma ali perversa, como eles mereciam, porque haviam causado males no apóstolo Paulo, havia abandonado e decepcionado. Observe então que o coração de Paulo ali, as suas emoções, suas atitudes estão ali diante do Senhor, são tratadas pelo Senhor. E eu não sei se você observou aí na leitura, eu gostaria de voltar para o versículo 13, ele está dizendo, Timóteo, quando vieres, Timóteo estava para ir até ele, traze a capa que deixei em Troade, talvez estava ali no inverno, ele queria ali esta capa para que pudesse o cobrir do frio, está na casa do Carpo, bem como os, observa comigo, livros, especialmente os pergaminhos. Pergaminhos ali seriam talvez as escrituras da época e livros. Então ele quer ocupar ali a sua mente com aquilo que ia colocar o coração dele perante o Senhor. Não ia deixar a mágoa, o rancor, o ódio entrar, mas que o ajudaria a lidar com aquelas decepções, com aqueles que estavam lhe causando mal, para que ele não pudesse ser vencido com o mal, mas como ele diz em Romanos, que ele pudesse vencer o mal com o bem, porque é o que ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim a partir do versículo de número 17 até o 21, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é o que Paulo está fazendo, mesmo em toda aquela decepção. Ele mantém não apenas a sua visão no Senhor, mas o seu coração no Senhor, na presença do Senhor, para que ele pudesse ali lidar com aquelas decepções. O seu coração não se azedasse, ele não se fecha, não se isola, ainda quer ter ali pessoas que ele ainda consideravam seus amigos perto dele, perdoa o Marcos, que o decepcionou no passado, ele busca preencher sua mente com livros que pudessem edificá-lo, principalmente com as Escrituras, para que sua vida tivesse perante o Senhor. Então, para que nós não possamos parar no tempo, ficarmos estagnados diante das decepções, precisamos manter nossa visão, nosso foco no Senhor, mas nós precisamos também manter o nosso coração no Senhor, para que ele não se azede, para que nós não possamos ficar ali tão cheio de ódio, tão cheio de raiva, de rancor com as pessoas, ao ponto de querer o mal delas, mas que o Senhor trabalhe em nós, em nossos corações imensas decepções, para que mesmo em meio a tudo isso, o nosso coração não se azede, mas que ele possa estar na presença do Senhor e possamos seguir avante, tendo as nossas emoções trabalhadas pelo Senhor e não ficarmos então ali estagnados em meio ao ódio, em meio ao rancor. Para que nós possamos então lidar com as decepções, deixar o passado no lugar dele. Nós observamos aqui e aprendemos que precisamos primeiramente manter a nossa visão no Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos também manter o nosso coração no Senhor. Mas em último lugar, nós observamos aqui no texto que nós também precisamos manter nossa motivação no Senhor. Precisamos manter nossa motivação no Senhor. Versículos 17 e 18 diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, Paulo diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial,
A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu gostaria então aqui de focar você, que entregou sua vida ao Senhor Jesus, ficou ali todo animado no começo, se entregou ao Senhor de coração, querendo ganhar almas, fazer a sua obra, cooperar com a obra do Senhor, e estava ali motivado no Senhor. Mas certamente porque o âmbito da igreja, os relacionamentos são de pessoas imperfeitas, onde umas podem decepcionar as outras. E aí veio decepção, possa ser com o líder, com o pastor, o dirigente, pode ser com o irmão, com a irmã, desentendimento, alguém falou mal, às vezes um olhar ali não muito bom, interpretou de uma forma ruim, aí tudo isso tende a desanimar, né? Tende a ali impedir que permaneça servindo ao Senhor, envolvido na sua obra. Mas é preciso manter a motivação no seu mesmo diante das decepções, porque os líderes, pastores, os dirigentes podem te decepcionar. Os irmãos que congregam também na sua igreja vão te decepcionar. Mas onde está a sua motivação? Precisa ser no Senhor, porque se Paulo tivesse motivado pelas pessoas que o cercavam, que o auxiliavam, que o ajudavam, ele tinha parado. Mas ele diz, não, o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação chegasse a todos os gentios. E ele tinha uma confiança, versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A motivação de Paulo era não parar, mesmo diante daquelas decepções. Então eu quero te encorajar, se você parou, deixou que aquele pensamento de não quer fazer mais nada para o Senhor, porque alguém te decepcionou, líderes te decepcionaram, pessoas te desapontaram, olha, o Senhor não vai aceitar essa desculpa da sua parte. Ele não vai, sabe por quê? Porque Ele precisa ser a motivação. Você não deve fazer as coisas porque as pessoas vão gostar ou vão deixar de gostar, porque vão falar bem ou vão criticar. Mas sua motivação precisa ser o Senhor. E por mais que elas te decepcionem, o Senhor quer que você seja perseverante na sua obra. Paulo diz em Coríntios 15:58, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor, se a sua motivação é o Senhor, o seu trabalho não será vão. Então não permita que as decepções te afastem do serviço ao Senhor. Mantenha sua motivação no Senhor. Então, infelizmente, nós podemos criar expectativas, ou mesmo que a gente não crie expectativas, pessoas podem nos decepcionar, nos desapontar. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas decepções, mantendo nossa visão no Senhor, mantendo nosso coração no Senhor, para que Ele não se azede, mas também mantendo nossa motivação no Senhor. E eu gostaria de concluir então, eu tenho aprendido a assistir filmes infantis com meu filho, e eu vi o filme Procurando Nemo pela segunda vez. Eu vi antes de ter o meu filho, o meu primeiro filho Samuel, e eu vi com ele. E eu lembro que essa segunda vez que eu vi com ele, eu estava passando uma fase de grande decepção. Recentemente, Paulo, todos me abandonaram, e tudo mais. E ali havia uma frase no filme que me chamou a atenção, porque todo o filme está girando em torno ali do pai do peixinho Nemo, o Marlin, ele está ali procurando seu filho. Ele encontra um outro peixe chamado Dory, e ela é meio doida na cabeça, ela esquece tudo, mas ela está ajudando ele. Mas chega a determinado ponto ali, onde o Marlin está decepcionado. Ele acha que nunca mais vai ver o seu filho. E a Dory vai falar algo importante para ele. Marlin, quando a vida te trouxer decepção, continue a nadar. Continue a nadar. Então eu gostaria de te encorajar, concluindo essa mensagem. Se a vida te trouxer decepção, mantenha sua visão no Senhor e continue a nadar. Se a vida te trouxer decepção, mantenha seu coração no Senhor e continue a nadar. Se a vida te trouxer decepção, mantenha sua motivação no Senhor e continue a nadar. Que o Senhor nos ajude a deixarmos o passado no lugar dele, a lidarmos com a decepção e seguirmos avante para a sua glória, no nome de Jesus.